Gente, seguinte, a gente está fazendo uma série de mensagens aqui. São 4 episódios. Se você não assistiu os episódios anteriores, se liga, vai lá no nosso canal do YouTube, que é onde está tudo lá, tá bom? Entra no YouTube, bota lá, Comunidade Presbiteriana da Barra da Tijuca, pá! Vai vir o canal na sua frente e você vai ver lá, ó, 4 coisas que você precisa fazer por você mesmo. A primeira, aprender a decidir melhor. A segunda, responder mais e reagir muito menos. A terceira, voltar a ser bebê. E hoje, a quarta. Esta quarta coisa que a gente precisa fazer por a gente mesmo é olhar-se no espelho. Acontece que antes deste episódio de hoje, a gente fez uma pesquisa nos stories do Instagram da igreja e foram feitas 2 perguntas, né? E o curioso, não vou me lembrar exatamente as palavras das perguntas, mas uma delas me chama muita atenção, que foi o seguinte: você acha que o que tem mais potencial de mudar a minha visão, a meu respeito e a visão das coisas ao meu redor? Perguntas ou respostas? Talvez posta assim rapidamente, a gente fica até sem entender. Mas sabe o que a pergunta, o espírito da pergunta apontava? Era o seguinte: o que você acha que pode mais te transformar? E mais transformar a maneira como você olha as pessoas e as coisas ao teu redor? Respostas belas e prontas ou perguntas que você faz? Felizmente, a maioria das pessoas que responderam disseram que as perguntas têm o potencial de mudar mais a nossa vida, a nossa visão de nós mesmos e dos outros do que as respostas. E tinha uma outra questão que foi levantada lá no story do Instagram, que foi o seguinte: essa expressão, vê se te enxerga, ela é no Brasil muito mais usada para você ofender alguém ou para você aprender a olhar-se no espelho ou a se enxergar. A maioria das pessoas, acho que de maneira muito benevolente, disse que não é para ofender alguém. Mas, curiosamente, a gente usa muito essa expressão, tipo, vê se enxerga para ofender alguém. Ou, outras vezes, a gente a usa mesmo como um real desejo de que a gente se enxergue. Pois hoje, nesse 4º episódio, eu queria falar sobre esse hábito maravilhoso que a gente pode cultivar, que é o hábito da gente se olhar no espelho. O hábito do autoexame. O hábito da gente poder se enxergar beneficamente. Para começar essa nossa conversa, eu queria te dizer uma coisa que já me incomoda há muito tempo na vida, na existência, que é a seguinte: eu vejo que determinados hábitos são mais fáceis de se formarem na nossa vida do que outros hábitos. Tem hábitos que a gente tem alta aderência, é rápido, a gente vai lá e pá, é mole de fazer. E tem hábitos que são mais difíceis de se constituir, de se formar na nossa vida. Os hábitos mais fáceis, eu já notei, eles unem causa e efeito, muito rápido. Eu sei que estou sendo filosófico e enigmático, mas se liga aí, ó. Hábitos mais fáceis são aqueles que a causa e o efeito estão muito próximos, estão muito juntos. Sei que eu estou sendo enigmático? Deixa eu te dar um exemplo que vai ilustrar, eu diria com quase perfeição, esse ponto. Eu criei, nesta pandemia, um hábito. E não é um hábito muito forte na minha vida, mas eu já estou olhando para ele e estou achando que é um hábito. Eu saio muito pouco de casa, eu tenho o privilégio de poder trabalhar parte do meu tempo, a maioria, em casa. Então, eu e a minha esposa somos muito restritos com relação a isso. E aí, às vezes que eu saio de casa, como por exemplo hoje, eu vou sair aqui e eu vou dirigindo aqui para minha casa. Eu não sei se você está me escutando, você mora no Rio de Janeiro, então eu vou evitar detalhes geográficos. Mas o fato é que quem me conhece sabe, e eu não vou dizer o local, porque eu não vou fazer propaganda de graça para esse local, tá bom? Veja só, eu passo na porta de um determinado supermercado. Nesse supermercado, tem um bolinho de fubá cremoso. São 2, que eu tomo com um belo café na minha máquina, que eu tenho em casa. Olha o que acontece comigo. Todas as vezes que eu saio e que eu volto para casa, eu tenho que passar
na porta deste bendito supermercado. Na hora que eu estou me aproximando do supermercado, o demônio do açúcar, você sabe que o açúcar é um demônio, mas brincadeira, o demônio do açúcar começa, metros antes, a sugerir ao meu coração, eu digo não. O demônio do açúcar usa um método mais sofisticado. Eu imagino o bolinho de fubá. Na hora que eu simplesmente trouxe-o à minha mente como imagem, a minha língua começa a salivar. O que eu faço? Entro, pego o bolinho de fubá, levo para casa, cremoso, e tomo com café, com uma regularidade que eu gostaria que não fosse, me perdoe a redundância, tão regular assim. Minha pergunta a mim, a você é a seguinte: por que é tão fácil para mim me acostumar com um bolinho de fubá? Por uma razão muito simples. Na hora que eu boto o bolinho de fubá na minha boca, a causa e o efeito estão juntos. Eu quero prazer, por isso eu como bolinho de fubá. Só que esse prazer me é dado imediatamente. Eu botei o bolinho de fubá aqui, causa do meu prazer, efeito, na hora, o prazer está posto. Todos os hábitos mais fáceis que a gente possa adquirir na vida, causa e efeito estão muito ligados. Agora pensa comigo, e eu quero que você me aconselhe, tá? O que seria mais saudável para mim? Comer menos bolinho de fubá e andar 1 hora por dia, certo? Mas você sabe qual é o problema de andar 1 hora por dia? É que a gostosa sensação de accomplishment, de missão cumprida, só vem depois de 1 hora. Enquanto eu estou andando, nem se compare aquele momento que eu estou vivendo com o fato de eu comer um bolinho de fubá onde o doce está na hora. Observa que no ato de andar, a recompensa não é sentida de maneira muito intensa no ato, ela é sentida muito tempo depois. Você sabe, né, que para o bem ou para o mal, a nossa vida ela é decidida com decisões ou coisas que a gente faz agora, mas cujas consequências e os efeitos só serão vistos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 20 anos. Portanto, os hábitos mais fáceis são aqueles em que causa e efeito estão juntos. Chega em casa, abre qualquer bebida que você queira, toma e você não vai esperar, tipo, tomei agora, mas o gosto dessa bebida eu só vou sentir amanhã de manhã. Não, é causa e efeito juntos. Esses hábitos são muito fáceis. Agora, os hábitos mais difíceis, meu caro e minha cara, são aqueles que demoram para a gente ver o resultado, que a gente tem que persistir neles, até que os resultados estão lá na frente. Agora, olha que loucura. Os hábitos mais fáceis, esses que os efeitos estão muito próximos, esses são os que mais empobrecem a nossa vida. Esses hábitos são aqueles que mais tendem a destruir a nossa vida. E os hábitos mais incríveis, os hábitos mais difíceis, aqueles cujas recompensas estão mais lá na frente, esses são os hábitos melhores e que a gente mais devia formar. E aqui agora vai um ponto. O que é mais fácil? Eu olhar para você e te julgar, ou eu olhar para mim e me julgar? Qual é o hábito mais fácil de eu adquirir? O olhar para você, ou eu olhar no espelho e me enxergar? Pois eu quero te apresentar hoje um hábito que, se eu e você o cultivarmos, ele tem o poder de mudar tudo na nossa vida. Por favor, não é exagero, não é linguagem poética. Este hábito, ele tem o poder de mudar tudo. Que hábito é este? E ele é difícil, ele é tremendamente difícil. Ele não é como o meu bolinho de fubá que eu compro, como e o efeito está ali. Este é um hábito que, sincera e honestamente, é muito difícil. E talvez seja um dos hábitos mais difíceis que eu e você possamos cultivar. Sabe que hábito é este? O hábito de olhar-se no espelho. O hábito do autoexame. E você sabe quão antigo esse hábito é? Ele é tão antigo quanto um salmo da Bíblia. Ele é tão antigo quanto um poeta hebreu. Ele é tão antigo quanto um dos trechos, a meu ver, mais inspiradores na Bíblia. Você sabe, né? Salmos é aquele livro que fica bem no meio da Bíblia e que a gente muitas vezes deixa aberto o tempo todo em algumas casas aí. Pois desses salmos, eu quero pensar um. E
um desses salmos e uma parte desse salmo que é, sem dúvida alguma, a minha favorita. Agora, por que eu pedi para o Pedro ficar aqui? Você sabe o que é salmo? Salmo, traduzindo em linguagem corrente, é uma canção composta para ser tocada com instrumento de corda, uma harpa, alguma coisa assim. A gente não tem um instrumento de corda, mas a gente tem um tecladão aqui incrível. E eu vou ler o que o salmista compôs para ter música de fundo. O Pedro vai fazer essa música de fundo para a gente, porque eu quero ler esta poesia da maneira como ela originalmente foi criada, para ser lida com a música de fundo. Vem comigo. Porque você está deprimida, minha alma. Porque, minha alma, porque você chora de melancolia. Minha alma, porque você está deprimida. Minha alma, por que você chora de melancolia? Alma, minha alma, olha para Deus e logo você o louvará de novo. Minha alma, por que você está deprimida? Minha alma, por que você se desfaz em melancolia? Olha para Deus e logo você o louvará outra vez. Salmo 42, versículo 5. Observa nesse salmo a capacidade que o poeta teve de fazer perguntas para si mesmo. Observa que o poeta conversa com a sua alma. Observa que o poeta faz uma inquirição a si mesmo. Observa que o poeta se questiona. Observa que o poeta bíblico, ele faz uma coisa que na nossa sociedade é tida como loucura. Porque se você vir alguém na rua conversando consigo mesmo, o diagnóstico que eu e você damos a esta pessoa é que ela é louca. O Salmo está nos ensinando que conversar com a nossa própria alma, fazer perguntas a nós mesmos, não é sinal de loucura, é exatamente o seu oposto, é um dos mais belos sintomas de sanidade. O salmista pergunta-se, o salmista faz uma viagem catártica, uma viagem dura aos recônditos mais profundos da sua alma. E o salmista faz isso fazendo sabe o quê? Fazendo perguntas. Ele pergunta para a sua alma coisas muito difíceis. Por que você está batida, minha alma? Por que você está tão melancólica, ó minha alma? Observa que ao perguntar a si mesmo, o salmista termina por autoexaminar-se. Observa que as autoperguntas que o salmista faz o leva a autoexaminar-se. Observa que estas perguntas que ele faz a si mesmo são perguntas que o levam ao autoexame, que o levam a olhar e a olhar-se no espelho. Que beleza, que maravilha. O salmista, ao se perguntar estas coisas, por favor, grave essa expressão, o salmista se autoajuda. Não com ele, com o mesmo. O salmista ajuda ou ajuda-se a si mesmo. Ele se pergunta para se enxergar melhor. Então, se alguém passasse na frente do poeta e usasse de maneira derrogatória a expressão vê se você se enxerga, sabe o que o salmista faria? Sabe o que o poeta responderia a esta provocação? Eu já faço isso todos os dias, quando eu me pergunto, quando eu levanto perguntas ao meu próprio ser. Gente, se eu e você aprendêssemos essa arte
da gente olhar para a gente mesmo. Ah, se eu e você aprendêssemos e cultivássemos esse hábito de fazer perguntas a nós mesmos. Perguntas que iriam ajudar a gente a se enxergar melhor. E não tenham dúvida que uma vez mais conscientes de nós mesmos, com a capacidade de nos conhecer de maneira um pouco mais ampliada, não tenha dúvida de que depois de olhar para mim com muito mais precisão, o meu olhar para o outro ganharia um novo colorido, uma nova perspectiva. Olhar para si mesmo, ver-se, enxergar-se, eis um hábito cujo efeito não está ali naquele momento. É um hábito que os efeitos estão lá na frente. Mas aqui é um desses hábitos que são capazes de mudar toda a nossa vida. À luz disso, eu queria te desafiar praticamente. Quais são as perguntas que eu e você temos que fazer a nós mesmos? Quem sabe, perguntas duras. E quanto mais duras, mais a gente diz a gente mesmo que estamos querendo ser honestos conosco mesmos. Por que será que eu me preocupo tanto com o futuro? Por que será que esta pessoa me intimida tanto? Por que eu estou com raiva dessa situação de maneira muito forte? Porque mesmo quando estou errado e alguém aponta este erro, eu reajo de maneira tão agressiva? Por que eu ando descontando tanto as minhas angústias nas pessoas que eu mais amo? Por que será que eu tenho tanto medo desta situação? Por quê? Por quê? Por quê? Acontece, meu caro e minha cara, que perguntas são perturbadoras. E acontece que a gente não cria esse hábito de fazer perguntas que nos levariam ao autoexame. Sabe por quê? Porque a gente já nasce no mundo de respostas prontas. As respostas, elas estão prontas. Quem de nós, eu não tive esse privilégio, você teve o privilégio de nascer num lar, onde na sua casa, todos os dias, se parava em algum momento para fazer a seguinte pergunta: como foi o teu dia? Você teve o privilégio de ter pais com inteligência emocional o suficiente para simplesmente, ao invés de te dar o tempo todo sermão e respostas prontas, te perguntar o que você sentia. Você veio de um lar onde a inteligência emocional sobrava a ponto dos seus pais não projetarem seus desejos, sua moralidade, sua cabeça na tua vida e não te ajudar a fazer perguntas. Você teve o privilégio de estar num ambiente religioso, de faculdade, onde as perguntas fossem mais valorizadas do que as respostas. Você tem o privilégio de ter uma espiritualidade tão sã, tão profunda, tão madura, onde você valorize, muitas vezes, perguntas que te perturbam e não respostas que te dão simplesmente alívio que não passa do domingo de manhã. Você tem, junto comigo, a inteligência emocional e a sede e a sabedoria de dizer: perguntas podem me trazer angústias, mas eu prefiro a angústia que me liberta do que a pseudo-paz que me deixa no mesmo lugar. O salmista está aqui se perguntando, está aqui se questionando: por quê? Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Qual é a razão dessa melancolia? E ao fazer perguntas, o salmista se olhava, se perguntava: e se no final do dia, com toda a raiva que eu estou daquela pessoa, eu me perguntasse: é justo? Essa minha ira é justa? Ela está na proporção certa? Eu sei que eu estou trazendo aqui um mundo ideal. Eu sei que a gente não tem tempo para fazer perguntas, porque perguntas, elas demandam tempo para achar respostas. Respostas não, elas já nos são dadas, alguém já deu para a gente. Não à toa, existem tantos seres autômatos e poucos seres autônomos. Os autômatos ligam o normal e atravessam a vida sem qualquer perturbação. Os autônomos perguntam-se, sofrem
mas vivem a vida com muito mais gosto e que fazem essa existência valer a pena. 4 coisas que você pode fazer por você mesmo. A de hoje é aprender a examinar-se. A de hoje é aprender a olhar no espelho. A de hoje é olhar-se no espelho através de perguntas. E, quase eu ia esquecendo de dizer, respostas são mais descartáveis do que perguntas. Porque tem muitas respostas que eu tinha, por exemplo, na relação pai e filho, que já não servem mais para hoje. Perguntas são recicláveis. Perguntas vão me levando a me reciclar. Respostas dizem quem eu sou. Perguntas me fazem imaginar quem eu poderia ser. Respostas dizem o que o mundo é. Perguntas dizem para mim o que o mundo poderia ser. Que eu e você possamos cultivar esse maravilhoso hábito do autoexame. E você quer se autoexaminar? Você quer se enxergar? Você quer se olhar no espelho? Faz como o salmista. Ele se fez perguntas. E antes de eu terminar essa nossa reflexão, se você é do nosso tempo e se você é conectado, você sabe o que é Google. E você já reparou que a gente vai no Google e a gente só vai no Google para fazer perguntas. Nem que as nossas frases não tenham interrogações. Exemplo, se você quiser uma imagem de um bolinho de fubá cremoso vendido no Rio de Janeiro, não faz isso agora, pelo amor de Deus. Pergunta ao Google. E o Google, como essa grande máquina de busca, te dá a resposta pronta. E se o Google, a cada pergunta que você fizesse, ele fizesse uma nova pergunta, certamente você jogaria o Google fora, porque essa máquina de busca não é útil. E se a cada pergunta que eu fizesse a Deus, Deus me respondesse e dissesse: Eduardo, eu tenho uma pergunta para você. Na 5ª pergunta de Deus, eu ficaria irritado com ele e diria: Deus, na boa, sabe qual é o contrato que eu tenho contigo? Eu pergunto, você responde. E se Deus olhasse para mim, e como fez com Adão e dissesse: Eduardo, onde você está? Como fez com Jonas: Eduardo, é justa a tua ira com os teus inimigos? Eduardo, como disse Jesus, o que queres que eu te faça? As perguntas me levam a olhar para mim mesmo. Agora, você reparou o final da frasezinha, o final aqui do salmo? E aí o Pedro levanta a música aqui agora. Sabe o que o salmista diz? Por que estás abatido a minha alma? Por que está tão deprimida a minha alma? E logo depois ele vem, logo depois ele se consola. Ele faz a pergunta, depois ele se consola. Posso arriscar uma coisa? Eu acho que ele fez as perguntas primeiro para a sua alma, ficou um tempão e depois ele veio com a seguinte resposta. Depois ele veio com a seguinte autoajuda. Ele também disse para a sua alma: levanta minha alma, você ainda vai voltar a louvar a Deus. Sabe o que significa? Por causa da melancolia, por causa da tristeza, a alma já não mais louvava. E depois, só depois dele perguntar à alma qual era a razão da angústia, ele vem com a resposta: fica tranquila, minha alma, você ainda vai louvar a Deus. 4 coisas que você pode fazer por você mesmo: aprender a decidir melhor, responder mais, reagir menos, voltar a ser bebê, e entender que o maravilhoso hábito do autoexame, de olhar-se no espelho, que é propiciado por perguntas que fazemos à nossa alma, é um dos hábitos que mais podem mudar a minha e a tua vida. Enquanto a Aline vem aqui, e a gente vai fechar com aquela canção tão bela
do início, pontes, onde tem perguntas. E perguntas que apontam para dizer que eu tenha toda a ciência do mundo, se eu não tiver amor, nada seria. Observa a canção, escuta a canção, e a canção começa com uma pergunta: será que eu tenho? Não é isso, Pedro? É reagido e agido de acordo com tudo aquilo que eu tenho aprendido. Antes da gente fechar essa canção, e depois eu quero orar com você, eu quero te convidar para um eco desse papo. A gente tem um projeto de grupos pequenos, de células online na igreja, onde a gente está ressoando essas mensagens. E eu falo aqui domingo de manhã e de noite, 7 horas, no nosso canal do YouTube. Fica ligado, às 19 horas, vai lá no canal do YouTube e você vai ver uma conversa. Nesse momento, eu e alguém, daqui a um mês mais ou menos, eu vou desaparecer aí por uns 4 ou 5 domingos, e vai ser uma galera que vai conversar entre si, mas isso está lá na frente. Hoje à noite eu vou conversar com um cara. Esse cara tem 31 anos, e eu não sei se ele vai contar, mas eu vou provocar ele. Eu vou pedir a ele para contar o dia que ele teve vergonha, porque ele entrou numa livraria e viu que o livro do pai dele estava na seção de autoajuda. E eu vou conversar com um cara com quem eu já falei sobre este tema. E eu me lembro de uma frase que esse cara me disse. Ele falou: cara, por mais clichê que isso possa soar, você se conhecer é uma das mais preciosas coisas que a gente tem na vida. Vem comigo, hoje à noite, 19 horas. Mas até lá, escuta essa canção absolutamente incrível. Frequentemente me pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que sou. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der, e a minha vida a uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende a desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber
Se a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der, e a minha vida a uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Feche os olhos aí, onde quer que você esteja. Será que eu tenho agido de acordo com aquilo que eu tenho aprendido? Por que minha alma anda tão triste? Por que tenho tanto medo? Por que me preocupo tanto com isso? Por que não consigo aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Deus querido, muito obrigado, porque você não é só o nosso companheiro das respostas. Você está conosco, nos ajudando a fazer perguntas. Muito obrigado, porque você em nós existe para nos autoajudar. Muito obrigado. Muito obrigado, porque te conhecer é conhecer a gente mesmo. E ajuda-nos a fazer as perguntas, ajuda-nos a cultivar o hábito do autoexame, do olhar para si mesmo. E ajuda-nos a celebrar as respostas, porque há tantas perguntas que têm respostas tão belas. Deus, muito obrigado, especialmente neste tempo. Viver é uma coisa tão preciosa. Estar vivo é algo tão absurdamente precioso, e que parece que a gente em outros momentos achava simplesmente normal, natural. Muito obrigado, porque estamos aqui, estamos vivos e vivas. Então, Deus nos autoajuda para viver bem, para viver mais e melhor. Eu lembro do primeiro domingo dessa série, e eu te peço que o Senhor nos ajude a aprender a decidir melhor. Que você, Deus, nos ajude a ser muito mais responsivos do que reativos. Eu te peço que o Senhor nos ajude a mudar pequenos hábitos, nano-conquistas, que a gente volte a ser bebê. Eu te peço que seja aquele que nos ajude a cultivar o maravilhoso hábito de olhar no espelho. E que quando alguém um dia disser para a gente se enxerga, que isso nunca mais nos seja uma ofensa, mas seja um reconhecimento de que a gente de fato faz isso. A gente se enxerga. Porque quando a gente se enxerga, a gente também enxerga a tua ação na nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado. Eu abro os meus olhos, eu te agradeço pela sua arte, Pedro. Eu te agradeço pela sua arte, Aline. Eu te agradeço pela arte do Edu que está ali transmitindo, do Joca que está ali no som, da galera que veio hoje aqui. Eu agradeço a Deus, porque a gente está vivo e o sol está brilhando, a folha está verde. A gente está aqui, gente. E eu quero viver mais, eu quero viver melhor. Eu quero ser um daqueles que espalham uma espiritualidade da vida, um Deus da vida, um Deus da segunda-feira de manhã, um Deus que não apenas me inspira, mas um Deus que pira comigo para caminhar o dia a dia. Um Deus que é Pai, mas um Deus a quem eu tenho aprendido a chamar de mãe. Que este Deus abençoe a mim, a você, a todas e todos nós.